Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Klabin, pessoal. Será que a Klabin agora com esta queda é uma grande oportunidade? Até porque a Klabin aí, ó, voltou a ser cotada aos R$ 3,50, uma zona vista por muitos investidores como oportunidade. Até mesmo o mega investidor da bolsa, o Barsi, né, fala que a Klabin nesse patamar de preço aparentemente é uma boa pechincha. E vamos falar também sobre uma surpresa que a Klabin pode pagar em dividendos para os acionistas, fora também um grande potencial de valorização na empresa. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo para vocês saberem sobre essa vantagem inédita sobre Klabin. E não somente isso, vamos também comentar um pouco sobre a altíssima rentabilidade da carteira do canal. Perceba aqui, pessoal, que meu patrimônio vem crescendo forte, né? Uma rentabilidade de 170% em apenas 2 anos. Qual que é o meu segredo aí que fez meu patrimônio crescer fortemente em longo prazo? Vamos falar sobre tudo isso aqui neste vídeo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que no meu portfólio de ações aqui do canal, eu não possuo ações da Klabin. Na realidade, pessoal, eu não tenho nenhuma ação do setor de papel, tá? As únicas ações que eu tenho aqui na carteira são integralmente bancos, seguradoras e commodities. Portanto, commodities na parte de petróleo e mineração. Já que a Klabin é uma ação cíclica, portanto, para a parte de papel e celulose, tá? Antes da gente entender sobre essa questão da Klabin, seus potenciais de longo prazo, valorização, dividendos, precisamos entender um pouco do negócio da empresa, porque, de fato, todo mundo sabe que a Klabin é uma empresa de papel. Mas como é a composição dela? Perceba que a empresa ela tem diversificado muito bem as suas receitas, tá? Uma empresa que, a princípio, até um tempo atrás, era completamente de celulose, nunca foi completamente igual a Suzano, mas tinha ali uma parte relevante do seu portfólio em celulose, que acaba sendo bem cíclico, uma commodity tecnicamente, oscila com o cenário macroeconômico brasileiro, né? Perceba aqui, ó, embalagens, a empresa tem diversificado muito bem nesse segmento, representa 28% da receita da empresa, papel cartão, 22% da receita, celulose, que aí representa aqui mais de 20%, e papéis containerboard, né, que também faz parte de papelão ondulado. Então perceba que a Klabin tem ficado menos dependente da celulose. Isso aqui é algo muito positivo para a empresa, tá? E essa queda nas ações, eu acredito que seja apenas aí por queda nos preços de celulose. A empresa, a ação vai seguir a commodity naturalmente, tá? O que pode abrir espaço para você, investidor atento, oportunidades. E perceba que o resultado de Klabin, aparentemente, por mais que tenha essa desvalorização no preço da celulose, para mim continua bem ok, tá? A empresa segue ficando menos dependente da celulose, que para mim é um ponto muito positivo, porque a parte de papel, ela pode ser cíclica, a parte de papelão do lado. Você vê na Irani, por exemplo, que ela não conseguiu repassar preços ali no ano de 2022, do ano de 2024, perdão, né? Por isso que ela teve queda no resultado. E é beneficiada quando a gente tem uma alta do e-commerce. Mas, mesmo assim, acaba sendo ali mais saudável, mais perene do que a parte de celulose, tá? Perceba que os resultados aqui da Klabin seguem crescendo, aumento da receita líquida, mais de 9%, aumento no volume de vendas, tá? Mais de 14%, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Perceba que o custo caixa da empresa segue muito controlado e caindo trimestre após trimestre, mostra que a empresa está conseguindo sim equilibrar a dívida. Não é à toa que já tivemos os primeiros sinais de desalavancagem na Klabin. Quando essa desalavancagem voltar em patamares inferiores como antigamente, ali ó, como 2022 a 2023, a empresa pode voltar a pagar um payout de 30%, tá? Até 25%, que era a antiga política de dividendos da Klabin, antes dela acabar aumentando essa dívida, né? Então perceba que já tendo essa redução de alavancagem, a Klabin já pode ter mais espaços para pagar
dividendos. Fora que a empresa tem um volume bem grande de caixa, tá? Perceba aqui, ó, 9,7 bilhões. E grandes amortizações acontecerão apenas ali para 2029 a 2030, tá? A maior será em 2029, que até lá a empresa já vai ter gerado bastante caixa. Então eu enxergo que sim, Klabin segue muito sustentável. E ela no caso, reduziu, né, a política de dividendos temporariamente, pessoal. Perceba que ela reduziu aqui, ó, de 10, né, para ali de 25 a 30% para 20 a 10, o que foi uma baita redução, mas que ainda não será um dividendo tão ruim, tá? Agora, a grande dúvida é, será que neste patamar de preço o Klabin faz diferença? Nossa, você vai olhar e pensar o seguinte, Pablo, esse PL tá muito esticado, 11,9 vezes mais. Lembre-se, pessoal, Klabin é uma ação de commodity, tá? Em empresas cíclicas, a gente gosta que o PL se estica, porque simboliza fundo de ciclo. Todas as vezes que a Klabin ficou barata, perceba que o PL dela ficou bem esticado, como 2018, como 2021. Quando a ação fica cara, perceba que o PL tende a diminuir, porque o lucro ele acaba crescendo a tal nível de você identificar um topo de ciclo. Então tem essa diferença que precisa ser notada, tá? Não somente isso, quando a gente olha pelo próprio EV sobre EBITDA, está desatualizado. Pablo, como assim desatualizado? A Klabin, pessoal, tá ainda mais barata do que isso, eu posso provar pra vocês. Muitos se enganam, por isso que você precisa ter uma análise profunda, tá? Muitos se enganam que a Klabin está tendo um EBITDA de 6 a 6,5 bilhões por ano. Parcialmente é verdade, só que aí é que tá. Com novos projetos que a empresa está mirando lá para 2027, ela vai ter um EBITDA lá no futuro, até 2027, de 9 bilhões, tá? Perceba que é muito maior do que tá agora. Então, se eu pegar aqui, ó, o valor de firma atual da Klabin, que é de 48 bilhões, a gente vai fazer o seguinte cálculo, 48 bilhões de valor de firma e a gente vai dividir pelo EBITDA projetivo para 2027. Temos uma relação EV sobre EBITDA de apenas 5 vezes. Vocês viram que a média da empresa fica em 10 e 11. Então imagina se a Klabin fosse precificada hoje por 10 vezes EBITDA e eu desconte aqui essa dívida líquida dela de 26 bilhões. Era para ela valer no mínimo na bolsa 64 bilhões de reais, que dividido pelo valor de mercado atual, temos um potencial de valorização de 204% nas ações da Klabin. Perceba que é um baita potencial de alta, fora bons dividendos, porque se ela tiver 9 bi de EBITDA e voltar a pagar com essa redução de alavancagem, né, um dividendo de entre 25% a 30%, isso dá para a gente, vamos ser conservador, 25%, tá? Dividido pelo valor de mercado. Podemos voltar a ter um dividendo de 10,2% ao ano. Para você que está tendo um horizonte um pouquinho mais longo em Klabin, pode colher um dividendo de 10,2% ao ano, aliado a todo esse potencial de valorização no papel. Por isso que eu enxergo que hoje sim é uma baita oportunidade. E supondo que ela vai ter esse EBITDA gigantesco, quando a gente coloca o próprio preço justo do Graham, se eu divido aqui, ó, pela quantidade de ações da Klabin, 1,45. Memorizem aí, ó, 22,5 vezes 1,45 vezes o valor patrimonial da ação, que hoje está em mais ou menos ali 1,66, tá? Então, se eu faço todo esse cálculo, temos um preço justo nas ações de 7,35. Dividindo por este preço atual, que a ação está em 3,56, tá? Podemos ter aqui um potencial de alta nas ações aproximado de 106%, denotando também que a ação está muito barata. E se a empresa, de fato, repassar um dividendo, né, mais ou menos ali 30 a 25% do seu fluxo de caixa, a gente poderia ter um dividendo por ação projetiva em Klabin de 0,36, que para você que está comprando aí, ó, a 3,56, você pode receber 10%. Se você tem um teto, eu não olho muito para preço teto em ação cíclica, tá? Eu prefiro ficar mais com o preço justo do Graham, mais com o PEG Ratio do Peter Lynch, que são indicadores mais de qualidade, que identifica mais a assimetria, tá? Mas dá para você usar também o preço teto, se você quer uma taxa de dividendos mínima. Então 0,36 aqui, ó, dividido por 8%, Klabin até os 4,50 parece ser sim uma oportunidade. Mas por ser cíclica, prefiro um preço um pouco mais baixo. Até porque se a gente usar o próprio PEG Ratio Peter Lynch, você pega o EV sobre EBITDA da empresa, você usa aqui, ó, 1 menos payout médio da Klabin, vezes ROIC, tá? Que a empresa tem dívida, então a gente tem que olhar inteiramente para ROIC. Qual que é o ROIC médio da empresa? Fica na faixa de 9 a 10% ao ano. Então, se eu multiplicar 10% ao ano, temos uma taxa de crescimento média para a Klabin de 8% ao ano na perpetuidade. 7% sendo mais conservador. Agora, com esse projeto, eu acho que cresce uns 8, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, o ratio do Lynch de basicamente 5,33 dividido por 8 de crescimento, temos uma relação PEG Ratio de 0,66. O Peter Lynch falava que caso a ação
esteja abaixo de 1, parece ser uma oportunidade. Então, Klabin está barata, já olhando pela lógica do PEG Rate do Peter Lynch. Eu uso mais para small caps, mas alguns casos de ações blue chips também dá para ser utilizado, tá? Desde que tenha uma expectativa de crescimento maior. Então, minha opinião, acho o Klabin barata, com bons dividendos projetivos para você que tá pensando um pouco no futuro. Se eu colocaria na carteira, colocaria. Tô pensando seriamente, viu, pessoal? Ó, quando eu atingir minha meta de ações no Itaú, que eu pretendo acumular ali uns 35% da carteira a 30% Itaú, se manter nesses preços de 36 a 38 a 40 reais, que eu enxergo o banco ainda barato. Depois que eu atingir minha meta em Petro, BB Seguridade e nas outras ações aqui, eu posso abrir espaço para Klabin com volume bom de recursos se eu tiver lá na frente. Então, tudo fica aí dependendo do preço. Se a ação viesse a 3 reais, então, nossa senhora, seria uma barganha aí gigantesca, tá? Dividendos extremamente altos e ainda um potencial de valorização bem elevado. Com essas ações cíclicas, a gente tem que cuidar bastante de fato no preço. Agora, tratando um pouco aqui da carteira do canal. Perceba que eu obtive uma rentabilidade muito interessante, tá, pessoal? Tava observando aqui e até eu mesmo me surpreendi. Perceba que meu patrimônio rompeu a faixa dos 200 mil reais, né? Hoje estou com uma rentabilidade de 170% em apenas 3 anos e 8 meses de investimento, que dá, quando a gente coloca aqui, ó, a taxa anual composta, ó, se eu colocar basicamente 170%, tá? Vamos aqui arredondar para um número cheio. E eu divido aqui, ó, no caso, por 3 anos e 8 meses, rentabilidade da carteira de 29,8% ao ano. Perceba que é uma rentabilidade bem acima do esperado, tá? Por isso que eu gosto, pessoal, de ter uma carteira concentrada em ações baratas e que pagam bons dividendos. Perceba que eu tenho uma diversificação desde ações mais cíclicas, como o Banco do Brasil, Petrobras, Vale, né? E ações mais previsíveis, como BB Seguridade, BR Partners e Itaú. Até porque o Banco do Brasil é cíclico, depende do agronegócio. Em momentos que ele tá ruim, o Itaú pode compensar. Até por isso que eu quero ter uma posição alta no Itaú também, semelhante ao Banco do Brasil. E caso o Banco do Brasil anda bem também, basicamente aqui pode explodir a carteira do canal, tá? E quem sabe eu abro espaço no futuro para mais uma empresa. Claro que eu não vou ficar comprando de pingado. Se eu for colocar outra empresa no canal, já vou realizar um grande aporte de vez. Senão não faz sentido, tá? Só colocar entre empresa por colocar. Você tem que colocar com meta em ações. A única que eu deixei um pouco de lado aqui foi a Vale, mas porque infelizmente acabou estourando muito a margem. Tô esperando um preço um pouquinho melhor ali para comprar a ação da empresa. Enquanto sem pressa, estou acumulando outras para médio e longo prazo. E hoje, quando a gente olha aqui, ó, na parte de patrimônio da carteira, a gente percebe que a composição está assim. Em primeiro lugar, Banco do Brasil. Segundo lugar, Itaú, que vai crescer ainda mais. Vai ser uma empresa que vai representar de 30% a 35%. BR Partners, BB Seguridade, Petrobras e as ações da Vale. Vejo um futuro bem promissor sim para essa carteira, principalmente para quem pensa para médio e longo prazo. Nossa, Pablo, gostei demais do seu vídeo, só que aí é que tá. Eu não tenho tanto conhecimento, tô começando na bolsa agora, tô precisando de uma força, não estou aí preparado para analisar ações sozinho, individualmente, mesmo com os vídeos no canal, ainda me sinto um pouco vazio, porque eu preciso de algo concreto. E pra mim, né, que já tenho conhecimento, tô na bolsa faz tempo, pessoal, não interessa se você tá começando agora ou se você aí está mais avançado. Para você que ficou comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza, aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. E você tem acesso aí a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. Cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. Você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito o engajamento. Já comentem embaixo se vocês têm ações da Klabin. Em particular, não tenho na carteira, mas é uma ação sim
que eu sigo de olho, porque eu vejo um futuro bastante promissor para quem pensa para médio e longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!